Senhor, nós queremos convidar a Tua presença manifesta para esse lugar. Tu és bem-vindo aqui, tens liberdade para operar. Espírito Santo, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas, casa, família. Queremos apresentar diante do altar do Senhor, ó Deus, cada vida que entrou nesse lugar. Queremos, ó Deus, já te dar honras, graças, louvores, adoração. Muito obrigado, Pai, por estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por te servir. Muito obrigado por ouvir a tua voz e estar conectada com o teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos amou primeiro e nos escolheu. Não fomos nós que te escolhemos, ó Deus, mas foi o Senhor que nos escolheu, nos amou. Nós apenas dizemos sim ao teu amor e à tua escolha. Senhor, e muito obrigado, Pai, pelo amor que o Senhor tem colocado no nosso coração. A tua palavra diz que até o amor que nós temos vem do Senhor. Ó Deus, e nós queremos nessa manhã apresentar diante do teu altar esse 13º dia de jejum, de busca, de adoração, esse 13º dia de dar passos na tua presença, esse 13º dia de envolvimento, comprometimento com a tua presença e com o teu Espírito Santo, esse 13º dia de proximidade, de comunhão com o Senhor, de intimidade com a tua presença. Esse 13º dia, onde nós estamos aqui ouvindo a tua voz e sendo guiadas pelo teu Espírito Santo. Pai, nessa manhã nós apresentamos diante do teu altar a vida espiritual. Traz renovo nesse lugar, traz alegria, Senhor, da tua presença. Traz fome e sede pela tua presença, palavra, ensinamentos. Senhor, nos leva, Pai, de volta para o lugar secreto, lugar de oração, lugar de busca. Que Mateus 6,6 seja uma verdade na nossa vida. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te vê em secreto vai te recompensar em público. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a te buscar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nos ensina, Senhor, a adentrar nesse lugar de busca, de oração, de comunhão com o Senhor. Nessa manhã apresentamos diante do teu altar a vida, Pai, emocional. Renova, Pai, as emoções. Dá-nos, Senhor, governo, controle, autoridade. Senhor, que o fruto do Espírito, autogoverno, seja uma verdade na nossa vida. Desenvolve, Senhor, nos ajuda a desenvolver esse autogoverno, esse fruto do Espírito Santo. Senhor, que nos faz governar sobre os nossos pensamentos, emoções, sentimentos. Quantos, ó Pai, estão desregulados, desgovernados, ó Pai, exatamente nesse momento, Senhor, sendo guiados pela ansiedade, pelo medo, pela angústia, pelos bloqueios emocionais. Nessa manhã, Pai, eu sei que o Senhor é o Deus que cura. Ó Deus, e não importa a doença, seja ela física, Senhor, espiritual, emocional, o Senhor ainda assim é o Deus que cura. E nessa manhã nós oramos por cura, por restauração, por realinhamento, por vida de Deus, Pai. Oramos, ó Deus, pela vida física, Senhor, haja um despertar nesse lugar, um despertar, Senhor, de um exército que se posiciona, um exército que cuida da saúde, um exército, Pai, que faz atividade física, que bebe água, que se alimenta, Senhor, ó Deus, produtivamente. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Pai, um povo segundo o teu coração, alinhados com a tua presença, aqueles que, Senhor, se apresentam irrepreensíveis diante do Senhor no espírito, na alma e no corpo. Oramos, ó Deus, nessa manhã pela família, clamamos pelo casamento, Senhor, nos dê sabedoria, nos levanta como mulheres sábias, segundo o teu coração, mulheres, ó Pai, proféticas, mulheres com uma boca profética na tua presença, mulheres, ó Deus, que têm uma prática de amar incondicionalmente, mulheres, ó Pai, que não murmuram, mas que se posicionam, Senhor, dentro dos lares para fazer a diferença. Senhor, nos enche com a tua paz, nos enche com o teu amor, nos enche com a tua sabedoria, nos levanta, Senhor, como uma voz profética dentro da nossa casa. Ao invés de profetizar miséria e maldição, que nós possamos profetizar vida e transformação. Levanta, Senhor, sacerdotes, homens,
segundo o teu coração, homens, ó Pai, Senhor, com os joelhos dobrados na tua presença, homens com a mentalidade alinhada, Pai, conduzida pelo teu Espírito, direcionados, ó Pai, conduzidos pelo Senhor. Manifesta o teu reino, Pai, na vida, Senhor, de homens, para que, segundo o teu coração, eles estejam alinhados e conduzidos pelo Senhor em tudo que venham fazer. Oh, Pai, desperta a mentalidade, traz consciência plena, abundante, Senhor. Ó Deus, arranca, Pai, toda mentalidade contrária à tua presença e à tua palavra. Oramos ainda, Senhor, pelos filhos. Senhor, nos dê sabedoria para educar os nossos filhos segundo o teu coração. E nós declaramos que os nossos filhos estão guardados, escondidos no esconderijo do Altíssimo. Os nossos filhos descansam na sombra do Onipotente. Guarda nossa casa, família, vida, filhos e nos orienta, Senhor, segundo o teu plano e o teu propósito. Guia-nos, ó Deus, pela vereda da justiça, por amor do teu nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda os nossos filhos da má influência. Senhor, em nome de Jesus, desconecta as pessoas erradas da vida dos nossos filhos. Vai arrancando, Senhor, vai fazendo uma limpeza, muda a mentalidade, restaura, troca o coração de pedra por um coração de carne, molda, remodela conforme a tua vontade, que os nossos filhos tenham experiências contigo. Envia pessoas, Senhor, profetas, homens e mulheres de Deus, para que os nossos filhos possam receber a tua palavra, a tua direção, vivenciar experiências contigo. Filhos que estão longe da tua presença, traz de volta, Senhor. Realinha, reestrutura, remodela, faz a tua vontade. Apresentamos, ó Deus, os filhos adultos, os filhos jovens, Senhor, os filhos adolescentes, crianças, bebês, aqueles que estão no ventre. Toma a gestação, Senhor, das mulheres, Pai, e que segundo o teu coração elas estejam alinhadas com o teu Espírito, com a tua presença. Oramos, ó Deus, e apresentamos a vida profissional e financeira. Portas se abram nessa manhã, oportunidades venham nessa manhã, currículo seja visto nessa manhã. Ó Deus, homens, mulheres sejam despertados, ó Pai, nessa manhã. Ideias criativas sejam derramadas nessa manhã. O teu mover de sabedoria, Pai, seja derramado. A tua palavra diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente. E nessa manhã nós te pedimos sabedoria. Sabedoria, Senhor, como profissionais na tua presença. Sabedoria para ideias, Pai. Sabedoria para resolução de problemas. Oh, Pai, a cada resolução de problema existe uma recompensa. Então nos levanta como solucionadores de problemas. Nos levanta, Senhor, ó Deus, como matadores de gigantes. Em nome de Jesus, faz prosperar o teu povo, traz sobre nós uma mentalidade, Senhor, de prosperidade e não de escassez, uma mentalidade de libertos e não de escravos, uma mentalidade de crescimento, de inovação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos dá ideias extraordinárias, ideias milionárias, ideias de crescimento, Senhor, de prosperidade, Pai. Em nome de Jesus, abre portas aqui onde não tem, vai quebrando barreira, vai desfazendo, Senhor, essa mentalidade de escassez, de pobreza, de falta, de necessidade. Em nome de Jesus, Senhor, tira, Senhor, essa estrutura, Pai, maligna, contrária, Senhor, que não recebe aquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, nos faz cabeça e não cauda, nos coloca em cima e não embaixo, nos faz emprestar às nações, Senhor, e não pedir emprestado, nos faz adentrar naquele lugar aonde o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela tua pobreza nós enriquecêssemos. Senhor, nos traz primeiro, Pai, a mentalidade de riqueza, a mentalidade de prosperidade. Que o Senhor levante aqui empresas missionárias, sábias na tua presença, orientados pelo teu Espírito. Senhor, nos faz, Senhor, aqueles que prosperam para ser abençoadores, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E amém, amém, amém. Bom dia para quem eu não vi ainda. Bom dia com alegria, vitória. Em nome de Jesus. Eita.
A Aurilene falou uma coisa aqui, ó. Os pedófilos estão na casa, aqueles que as crianças mais confiam. Exatamente, minha irmã. Eu atendo muita gente assim, tá bom? Isso você disse uma extrema verdade. A maioria dos abusos, infelizmente, é lamentável isso. A maioria esmagadora, 90% dos abusos são realizados pelos de dentro e não pelos de fora, pelos de confiança e não pelos de fora. Então, nós precisamos redobrar a nossa atenção, redobrar a nossa oração. Por isso que é vigiar e orar, né? A gente precisa vigiar, a gente precisa orar. A gente não pode só orar, a gente precisa ser vigilante, né? Para estar atento aos nossos filhos, estar atento a toda essa movimentação, tá? Então, infelizmente, tem situações que só o Senhor, para nos guardar, nos dar sabedoria, nos orientar e nos conduzir nessa jornada. Que o Senhor guarde nossa casa, o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor guarde a nossa mente, que o Espírito de Deus possa nos trazer revelação, né, do que nós estamos vivendo, que o Senhor possa nos levar para um lugar de simples como pombas, mas prudentes como serpente. Durante a maioria da minha vida esmagadora, eu fui muito mais simples como pomba do que prudente como serpente. Tive muito mais de pomba do que de serpente. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos ser como a pomba, mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa ser prudentes como a serpente, né? Então, a palavra, ela nos orienta, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, é na palavra que nós precisamos estar pautados, né? E tem muita gente que, por conta da simplicidade da pomba, ele acredita em todo mundo, ele se conecta com todo mundo, ele acha que todo mundo é amigo dele, ele permite todo mundo entrar dentro da casa, ele permite todo mundo colocar os filhos no colo, ele permite, né, essa convivência, achando que todo mundo é de confiança. E esse alerta é muito importante para nós, principalmente o povo de Deus, que a gente acha que todo mundo é de Deus, né? E tem pessoas que estão dentro da estrutura igreja, mas ele nunca se converteu. Tem pessoas que estão durante uma vida inteira dentro de uma estrutura de frequentador de ambiente, mas ele nunca viveu transformação. A gente precisa ter cuidado com tudo isso. E também tem duas situações. Tem pessoas que acham que é só menina que é abusada. É mentira. Vários meninos, homens que eu atendi, viveram abuso. Muitos deles, infelizmente. Outra mentira. Acha que só homem que abusa. Não, tem muitas mulheres abusadoras também, tá bom? Então fica o alerta aí, e que você seja simples como pomba, mas prudente como uma serpente. A palavra de Deus nessa manhã, ela diz assim, 1 Crônicas 4, e no meio de uma genealogia extensa aqui, no meio do negócio aqui, Deus traz uma palavra que diz assim. 1 Crônicas 4, versículo 9, diz: Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu o dei à luz. Mas o 10 diz: Jabes orou ao Deus de Israel, e ele disse: meu Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, me guardando de todos os males e me livrando de todas as dores. E Deus
atendeu o seu pedido. Espírito Santo, ministra ao nosso coração através da vida do Jabes. Através, Senhor, dessa passagem que no meio de tantas genealogias está aqui, porque o Senhor tinha algo para fazer nas nossas vidas por intermédio dessa palavra. Espírito Santo, usa-nos apenas como um canal, mas que haja um fluir da tua presença e do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém? E amém, amém, amém. Essa palavra, no meio aqui da genealogia, não sei se você já leu a Bíblia inteira, mas tem momentos na Bíblia que tem várias genealogias onde fulano é filho de Beltrano, e aí vai. E bem no meio de Crônicas tem essa passagem onde fala a história de Jabes. Ele foi um homem respeitado pela sua família e conta que a sua mãe o teve com muitas dores. E é por conta disso que ela colocou o nome dele de Jabes. E o nome Jabes, ele significa deserto, escassez. O nome Jabes significa sequidão. O nome Jabes traz simbologia de morte, de dor, de sofrimento, de necessidade. O nome Jabes significa foi ruim, não é possível, escassez, deserto, impossibilidade, morte. Então, assim que Jabes nasce, a sua mãe já traz sobre ele um estigma, uma palavra, uma maldição, porque tem nomes, queridos, que são como maldição na nossa vida. Tem nomes que ele tem uma simbologia, um significado. Os orientais, diferentemente, hoje já o Ocidente já tem essa estrutura de mentalidade, hoje, mas antigamente não tinha, de estar atento ao nome que está se dando aos filhos. O nome que eu dou ao meu filho, todo dia aquele menino está sendo chamado por aquele estigma, né? Tem pessoas que significa muitas dores. Imagina que você está o tempo inteiro dizendo muitas dores, muitas dores, muitas dores. O nosso nome, o significado do nosso nome é algo muito importante a respeito das nossas vidas. Quando Deus, ele lida com Abraão e ele faz uma promessa a Abraão, chega um determinado momento que Deus muda o nome de Abraão. Deus tira o nome de Abrão, que significa pai das alturas, para colocar o nome de Abraão, chamando pai de multidões. Só que quando Deus faz essa troca, esse nome, quando Deus faz esse realinhamento na vida de Abraão, Abraão não tinha nenhum filho. Só que todo mundo que Abraão se apresenta precisa dizer para ele, profeticamente, quem ele é. Abraão, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. E cadê os seus filhos, Abraão? Ainda não tenho, mas já sou o pai de multidões. Deus já trocou o meu nome. Nome está completamente conectado com a nossa identidade. Então, quem ainda não teve filho, quem ainda vai colocar o nome dos filhos, se atenta para isso. Então, quando o Jabes nasce, diante de dores, diante de aflição, a mãe dele sofreu muito para que Jabes nascesse, para conseguir dar a luz a Jabes. E quando ele nasce, ela diz assim, olha, você é o filho do deserto. Olha, você é o filho da dor, você é o filho da sequidão, você é o filho da morte. Você é o filho da escassez, da necessidade, você quase me matou. Então existe um estigma sobre a vida do Jabes. E ele poderia fazer como a maioria das pessoas fazem. Ele poderia dizer, eu sou amaldiçoado. Minha mãe, ela lançou uma palavra maldita sobre mim. E o Jabes, querido, ele podia ter abraçado essa palavra. Ele podia ter abraçado esse estigma. Ele podia ter abraçado a sua dor. Ele podia ter abraçado a sua história. Era verdade? Era. Ele tinha sido um filho de dores? Tinha. Ele tinha
recebido um estigma de deserto, de morte, de sequidão, de escassez, ele podia ter abraçado. Ele podia ter abraçado a sua dor, ele podia ter abraçado o seu estigma, ele podia ter abraçado a maldição que a mãe tinha lançado sobre ele. Mesmo na ignorância, porque eu tenho certeza que na maioria das vezes uma mãe, ela não faz isso intencionalmente. Eu não conhecia a mãe de Jabes, mas ela não estava muito de bom humor não, porque quando ela fala, eu tive o Jabes com muitas dores, e é por isso que eu vou dar o nome dele de Jabes. Deserto, sequidão, escassez, morte, terra seca, terra de sofrimento. Esse vai ser o estigma que o Jabes vai carregar. Só que ao invés de abraçar essa dor, ao invés de abraçar esse sofrimento, ao invés de abraçar esse estigma, ao invés de ter pena dele, ao invés de olhar para ele, minha família, eu fui o filho que mais deu trabalho, eu fui o filho amaldiçoado, porque eu atendo gente todo dia. Eu lido com pessoas o tempo inteiro. Eu lido com histórias o tempo inteiro, histórias assim tristes, histórias de dor, histórias de lamento, histórias de desespero, histórias angustiantes, histórias que às vezes eu tenho que respirar fundo e dizer, Deus tem misericórdia. Só que eu lido também com dois tipos de pessoas. Pessoas vítimas. Pessoas que lamentam. Pessoas que lambem suas feridas. Tem pena dela. Ela é a coitada do mundo. Pessoas que sentem tanta dor. E elas estão o tempo inteiro contando a sua dor para que outras pessoas sentem e possam ter pena dela. Ela é alimentada pela pena, ela é alimentada pela dor, ela é alimentada pelo lamento, ela é alimentada pela repetição daquela ferida, daquela dor. Nunca sara, nunca cura, nunca restaura, nunca ressignifica, nunca rompe. Não tem como eu ser vitoriosa e vítima ao mesmo tempo. Eu preciso acreditar para que eu saia desse lugar e que eu possa romper esse lugar de dor. Queridos, a gente não escolhe em qual família nasce. Não escolhe. Quem vai ser nosso pai, quem vai ser nossa mãe. A gente não escolhe os traumas que a gente vai viver na infância, a escassez, a falta, a necessidade, os abusos, a rejeição, o abandono. A gente não escolhe nada disso. A gente não conseguiu escolher a nossa história. Só que eu cresci. Você cresceu. E agora a gente decide o que a gente vai fazer com o que fizeram conosco. A gente decide se nós vamos abraçar esse estigma de miséria, de dor, de lamento, de necessidade, de vitimismo. A gente escolhe se a gente vai passar uma vida inteira lambendo as nossas feridas e tendo pena da nossa vida. É porque, aí tem gente que fala pra mim assim, é porque você não sabe o que eu vivi. Só que ter pena de você não muda a sua história. Só que sentir dó de você não muda a sua história. Só que abraçar essa dor e esse estigma não muda a sua história. Só que ficar preso nesse lugar não vai mudar a sua história. Agora, o Jabes, ele fez algo diferente. Ele fez algo. Eu falei para você que eu atendo e tem dois tipos de pessoa o tempo inteiro. A vítima, o coitado, o que não tem jeito, o que lambe a ferida, o que tem pena de si mesmo, o que abraça a sua dor, abraça o seu lixo emocional, abraça o seu estigma, abraça o que fizeram com ela. E tem aqueles que também sofreram, passaram por dores, por traumas, por situações difíceis, por abusos, mas que eles, ao invés de abraçar toda essa dor, ele decide ressignificar.
Ao invés de abraçar toda essa dor, ele decide pegar a sua dor e dar um novo fim para ela, dar uma nova direção para ela. Ele decide ressignificar, ele decide reciclar todo aquele lixo que lançaram sobre a sua vida. Ele decide pegar tudo aquilo e entregar nas mãos do Senhor. Ele decide entregar ali nas mãos de Deus e dizer: Senhor, olha o que fizeram comigo. Mas, Pai, muda a minha história, muda a minha vida, restaura o meu coração, realinha, Senhor. Me ajuda a perdoar quem precisa ser perdoado, me ajuda a liberar perdão, me ajuda a pedir perdão para quem precisa ser pedido perdão, me ajuda a recalcular a minha rota, me ajuda, Senhor, a vencer, a crescer, a desenvolver, a construir, a ressignificar esse lixo inteiro que lançaram sobre mim. 2 tipos de pessoa. Você precisa decidir quem você é. Você quer ser alguém que é vítima uma vida inteira e um lambedor de feridas? Ou você decide alguém que pega toda a sua dor e decide fazer algo novo com isso? Existe um filósofo chamado Sartre, ele tem uma frase que eu acho que é muito poderosa. A frase do Sartre diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. O que você vai fazer com tudo que fizeram com você? O que você vai fazer com toda a dor que você carregou durante todos esses anos? O que você vai fazer com estigmas como que Jabes recebeu? A mãe de Jabes era para proteger ele, queridos. A mãe de Jabes era para dar um nome de vitorioso, de vencedor. A mãe de Jabes era para declarar sobre ele vida, restauração, transformação, crescimento, possibilidade, desenvolvimento, cura, restaurador, mudador de histórias. Pelo menos é isso que nós esperamos da nossa mãe e do nosso pai, da nossa família. Mas a maioria de nós não recebe isso. A maioria de nós viemos de famílias disfuncionais, desalinhadas, desorganizadas. Famílias que ao invés de acolher, abusaram. Famílias ao invés de orientar, desorientaram, bagunçaram. Famílias que geraram dor, que geraram deserto, que geraram morte, que geraram angústia, desespero. Só que Jabes, quer dizer, ele não ficou abraçado a essa dor. Ele não se abraçou ao estigma que a sua própria mãe lançou sobre ele. Ele não ficou abraçado. Tem pessoas aqui que às vezes você tem 20, 30 anos, 40 anos, abraçado com aquilo que o seu pai falou de você. É porque um dia meu pai falou que eu não ia dar certo. E eu tô até hoje tentando provar para o meu pai que eu vou dar certo. Eu tô até hoje gastando a minha força, a minha energia, tentando mostrar que vai dar tudo certo para a minha vida. Só que eu estou conectado em um lugar de falta de perdão, de mágoas. Porque o tempo inteiro eu estou reverberando aquela palavra que eu recebi lá na minha infância. Você nunca vai dar em nada. Jabes poderia reverberar toda a sua dor. Mas ao invés de reverberar a sua dor, ao invés de remoer a sua dor, olha o que Jabes fez. Jabes foi um homem respeitado. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes dizendo: com dores eu dei a luz para ele. Tá aqui. Ele significa, olha, com dor eu dei a luz para Jabes. Jabes, você é um deserto, você é uma sequidão, você tem morte, você tem falta, você tem escassez, você tem sofrimento. Jabes recebeu? Não, não recebo. Mãe, eu não recebo, dá licença. E aí diz o que é que Jabes fez. A palavra de Deus diz assim: e Jabes orou ao Deus de Israel. Jabes se conectou com quem realmente podia mudar a sua vida. Jabes fez uma ligação, uma oração. Oração não fala apenas de lugares aonde
eu vou pedir, mas de lugar de conexão. Oração fala de relacionamento. Jabes disse, peraí, eu não recebi desse povo aqui da terra não, mas eu sei que um Deus que está no céu, Ele está cuidando de mim. Ele cuida da minha vida. E peraí, eu não aceito esse lugar de escassez, eu não aceito esse lugar de sofrimento, eu não aceito esse lugar de morte, eu não aceito esse lugar de deserto. Não é esse deserto que Deus tem para a minha vida. E aí diz assim, Jabes orou ao Senhor. Tem coisas na sua vida que você precisa colocar como pauta de oração. Tem coisas na sua vida que não vão ser resolvidas com ações, com atitudes, com ajuda, com conexão, não. Tem coisas na sua vida que só o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Deus que muda situações e circunstâncias, que vai poder intervir e resolver. E ele diz assim, Jabes orou ao Senhor. E Jabes, queridos, ele diz para o Senhor assim, Pai, me abençoa. Abençoa-me muitíssimamente. Você sabia que tem pessoas que elas não têm coragem de pedir a Deus coisas grandes? Tem pessoas que ela olha para a sua circunstância e ela fala assim, não, Deus não pode operar grandes coisas na minha vida, porque olha a minha situação. Então ela fica ali conectado com o seu deserto, conectado com a sua escassez, conectado com a sua dor. Mas quando eu oro, quando eu me conecto com o Rei da Glória, quando eu me conecto com Deus Todo-Poderoso, Jabes diz assim, Senhor, me abençoa. Mas não é abençoar de qualquer jeito, não. Ele diz, Senhor, me abençoa muitíssimamente. Muitíssimamente. Me abençoa, Senhor, de uma forma assim sobrenatural. Senhor, derrama, abre os céus sobre a minha vida. Pai, me abençoa de uma forma, Senhor, extraordinária. Tem pessoas que têm dificuldade e ela tem um problema na sua crença de não merecimento. Eu não mereço e é por isso que eu não oro para que Deus me abençoe. Eu não mereço e é por isso que eu não oro para que Deus mude a minha história, para que Deus mude a minha vida, para que Deus intervenha poderosamente, agindo de forma poderosa na minha história. Eu conecto a minha dor, a minha escassez, a minha visão limitada com aquilo que Deus pode fazer. Então eu conecto a minha visão limitada e eu limito o poder de Deus na minha vida. Eu lembro que quando Deus me deu uma promessa que Ele ia me prosperar, ia fazer a minha família enriquecer, foi essa palavra que Deus deu pra gente. Eu vou fazer vocês prosperarem na terra da sua aflição. Onde o machado afundou, ele vai ter que flutuar. Vocês vão prosperar na terra da aflição de vocês. Onde era a terra da minha aflição? Porto Seguro. Aonde que eu passei escassez, falta, necessidade? Nesse lugar. Aonde eu passei anos e anos e anos e anos e anos sem poder comprar uma roupa, um sapato, um perfume. Alguém tinha que me dar nesse lugar. E Deus deu uma promessa: eu vou fazer vocês prosperar na terra da sua aflição. E o Senhor disse: eu vou fazer vocês enriquecerem. E quando nós contamos a promessa, eu lembro até hoje. Eu sou empolgada, eu gosto de contar as promessas de Deus. Só que a gente sabe que você não pode contar as promessas que Deus fez para a sua vida para qualquer pessoa. Só que lá atrás eu não tinha essa percepção, esse entendimento. Eu era simples como pomba e eu não tinha nada de serpente. Nada. Simples como pomba e nada de serpente. Então eu achava que as serpentes que estavam perto de mim, elas estavam torcendo pela minha vida. Só que eu descobri na jornada e no processo que a maioria das pessoas, queridos, ela não vai estar torcendo por você. A maioria das pessoas, elas têm dores, elas carregam muita creca, muita doença, muitas feridas emocionais, de rejeição, de abandono, de comparação. Então as pessoas, infelizmente, com muita
dor que eu falo isso, com muito lamento. Infelizmente, elas não torcem uns pelos outros. As pessoas sentem muito mais dor com a vitória do outro do que com a derrota. As pessoas se conectam muito com a nossa desgraça, mas elas não conectam com a nossa vitória. Isso é lamentável. E isso é uma mentalidade doente. Porque quando você celebra, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Aprenda a celebrar. Aprenda a celebrar a vitória das pessoas. Aprenda a se alegrar quando alguém cresce, quando alguém evolui, mesmo que você ainda não evoluiu. Mesmo que você ainda não cresceu. Aprenda a celebrar a alegria do outro. Infelizmente, o mundo está gigantescamente. Inclusive pessoas que você chama de amigo, amiga. A pessoa às vezes é só seu amigo, enquanto você não prospera mais do que ela. Gera uma dor, um ressentimento. E as pessoas têm dificuldade com a vitória das outras pessoas. Infelizmente. É muito triste isso. Muito. Mas, infelizmente, é assim. E aí eu comecei, queridos, a entender que eu não podia sair por aí contando a minha vida para todo mundo. Eu não podia sair por aí contando as minhas promessas para todo mundo. Eu não podia sair por aí dizendo o que Deus disse para todo mundo. Era seletivo o processo. Era seletivo. Entende? E aí eu lembro que eu fui contar para uma pessoa que Deus tinha dito, Deus falou que a gente vai enriquecer, que a gente vai prosperar. Aí ela falou assim, menina, se enxerga. Vocês são pobres. Olha a situação que vocês estão. Vocês vão prosperar como? Ela perguntou. Vocês vão prosperar como? Vocês vão enriquecer como? Vocês não estudaram. Vocês não têm profissão. Vocês são pobres. Como que vocês vão prosperar? Você vê que o diabo, ele sempre manda alguém na sua casa. Ele manda. E às vezes travestido de amigo. E às vezes travestido de parente. Travestido de família. Satanás vem pela boca daquela pessoa. Ele quer trazer sobre você e dizer, epa, ô Jabes, lembra de quem você é, Jabes. Você é um deserto. Epa, Jabes, lembra, tem simbologia de morte na sua vida. Epa, é assim. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que se você crê em quem Deus é, se você crê que Deus pode mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua vida. Mas não tem palavra de maldição, mas não tem nada que pode parar alguém que acredita. Alguém que tem uma fé, alguém que se move no sobrenatural, alguém que crê a despeito das circunstâncias. E eu disse para aquela boca de Satanás naquele dia, porque a gente não luta contra carne nem sangue, querido. A gente não luta contra pessoas, mas a gente luta contra o diabo e seus demônios, contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E eu disse para o diabo naquele dia, eu falei para ele, olha aqui, eu não sei como não, eu não tenho a mínima ideia como, eu não tenho noção de o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele disse que eu vou ser rica e outra, a partir de hoje eu já sou rica. Acabou. Ninguém me... Meu pai disse que Ele vai me enriquecer. E a partir de hoje eu já sou rica. Acabou. Ninguém tira mais isso de mim. Ele me deu e ninguém me tira. Ele me falou e ninguém arranca o que Ele disse. É meu e ponto final. E a risada, queridos, não me parou. O sarcasmo
não me parou. As piadinhas não me pararam, porque eu tinha uma palavra, uma verdade de Deus que a carregava aqui dentro de mim. Eu tenho uma promessa do meu Deus. Meu Deus. Eu tenho uma palavra do Senhor sobre a minha vida. E é nela que eu vou crer. Em quem que você está crendo? Em quem que você está acreditando? Você está acreditando nas dores, nos estigmas, nas impossibilidades, nas circunstâncias, no problema? Em quem você está acreditando? Aonde que está a sua fé? Aonde que está? Aonde que está? Onde que estão os seus olhos? Aonde que está a sua visão? Aonde você tem colocado a sua fé? O quanto que você tem limitado as suas orações por conta da sua visão limitada. Imagina se Abraão tivesse limitado a visão de Deus na vida dele. Não, Senhor, eu só sou um peregrino, um coitadinho, um lamentador. Eu sou um pai das alturas, Senhor. Imagina se Jabes tivesse limitado a visão de Deus para a vida dele. E ele tivesse dito, não, Deus, eu só sou um deserto, uma sequidão, uma morte, uma escassez, uma necessidade. Senhor, não tem jeito para mim. A minha mãe já me amaldiçoou, não tem jeito mais para mim. Tem pessoas, queridos, que eles ficam presos no impossível. Quantas pessoas que eu conheci que diziam, mas eu tenho uma doença que é incurável. Sim, Deus cura doença incurável. Sim. Por que você está impossibilitando Deus? Por que você está limitando Deus? Eu não estou entendendo isso. Porque o meu problema não tem jeito. Porque o meu é impossível. Tá? Você vai ficar abraçado com o seu impossível? Ou você vai crer que Ele é aquele que é o Deus do impossível? Jabes disse, Senhor, me abençoa muitíssimamente. Eu não quero qualquer bênção, não. Me abençoa muitíssimamente. Pai, faz uma obra assim grandiosa na minha vida. Deus me tira desse estigma de deserto. Deserto é um lugar que não nasce nada, queridos. Deserto é um lugar de sequidão. É um lugar de morte. Se uma pessoa passa muito tempo no deserto, ele vai morrer. É um lugar que não tem água, é um lugar que não produz nada. Deserto não é lugar de morada. Deus não te chamou para morar no deserto. Tem momentos na sua vida que você vai passar pelo deserto. Mas Deus não te chamou para morar no deserto. Deus não te chamou para morar no deserto. Deus não te chamou para permanecer no deserto. Jabes disse, Senhor, me abençoa muitíssimamente. Muitíssimamente. Senhor, ele diz assim, Senhor, aumenta as minhas terras. Alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. Aumente as minhas terras. Me dá um alcance extraordinário, sobrenatural, Pai. Faz com que eu alcance lugares que eu nunca pensei, nunca imaginei, nunca sonhei na minha vida. Alarga, Senhor, as minhas fronteiras. Traz, Senhor, um lugar mais amplo. Me dá novas oportunidades. Quando você ora ao Senhor e que você diz, Senhor, alarga as minhas fronteiras, Deus te conecta com pessoas diferentes. Deus te leva a lugares que você nunca pensou em. Deus vai alargando as suas possibilidades para que você alcance novos resultados. Novos resultados em Deus. E ele diz assim, que a sua mão esteja comigo, me guardando. Me livra, Senhor, de todo mal. Me livra de toda opressão, me livra de toda malignidade e me livra também, Senhor, das dores. E a palavra de Deus diz, e Deus atendeu o seu pedido. Hoje é dia de você colocar diante do Senhor a sua oração. Hoje é dia de você colocar diante do Senhor a sua petição. Hoje é o dia de você dizer para Deus aquilo que você tem o desejo de viver. Pai,
Que eu me conecte com a tua vontade nessa manhã. Queridos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Deus tem uma vontade boa para a sua vida. Deus tem uma vontade perfeita para a sua vida. Deus tem uma vontade agradável para a sua vida. Deus, ele diz na sua palavra: eu é o que sei, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de te fazer prosperar e não de mal. Deus tem bons planos a respeito da tua vida. Que nessa manhã você possa fazer uma oração escrita. Hoje, nessa manhã. Eu quero que ao terminar essa live, você faça essa oração ao Senhor, ao Espírito Santo. Você vai dizer: Espírito Santo, toma a minha mente nessa manhã. Toma as minhas mãos nessa manhã. Toma, Senhor, os meus pensamentos nessa manhã, Pai. Me desconecta de dor, de escassez, de vitimismo, de problema, de adversidade. Me desconecta desse deserto, Senhor. E nessa manhã, Pai, me dá uma visão de possibilidades. Coloque em mim, Pai, a mente de Cristo e a tua visão para a minha vida. Senhor, que eu veja hoje o que o Senhor está vendo, que eu perceba o que o Senhor está percebendo, que eu entenda o que o Senhor está entendendo, para que eu veja, queridos, a visão de futuro que o Senhor tem para mim. Tem pessoas que perguntam para mim: Sumaí, você não para. Sumaí, você não desiste. Sumaí, você não fica no caminho. Sumaí, como que você faz para ter esse ânimo, para ter essa força, para ter essa constância? Como que você faz isso? Visão clara de futuro. Eu vi meu futuro. Eu gostei do que eu vi, eu estou indo para lá. Eu não me desvio para a direita, eu não me desvio para a esquerda. Às vezes a pessoa vem me trazer um projeto e eu falo: não quero não. Esse projeto não conecta com o meu futuro. Não conecta com aquilo que eu vi. Queridos, todo dia eu recebo pessoas querendo atendimento individual. Todo dia. Sumaí, como faz para ser atendido individual? Queridos, hoje eu só atendo individual por uma palavra específica de Deus, uma direção de Deus, porque não está conectado com aquilo que Deus me mostrou. Ele disse: você é uma mãe de multidões, e olha aqui a visão de futuro sua. Essa é a sua visão de futuro. A minha visão de futuro está no meu escritório. A minha visão de futuro, visões que Deus me deu. Deixa eu pegar uma das que Deus me deu. Visões mesmo, Deus me deu visões espirituais. Está no meu escritório, em forma de objeto. Olha uma visão que Deus me deu. Deus me deu essa visão aqui. Eu estava orando, e aí Deus me deu essa visão, aonde Ele colocava na minha mão um globo, e nesse globo tinha uma águia voando no globo inteiro. E uma aluna minha, uma aluna amiga, fez isso aqui. Ela pegou e fez e me deu uma visão espiritual que Deus me deu com clareza. E aí, antigamente eu perguntava: como, Senhor? Como? Aí Ele me deu outra palavra: não pergunte como. Não pergunte como, apenas declare: eu creio. Então eu não sei como, mas eu creio. Visão de futuro é uma maneira de você entender o que Deus tem para você. Jabes, queridos, ele poderia ter ficado com a sua dor, com o seu estigma, com o seu deserto, com o seu lamento. Ele poderia ter sido paralisado pela palavra de maldição da sua própria mãe. Sim, quantas pessoas que eu atendo, eu atendi uma senhora um tempo atrás agora, que ela tinha 56 anos, presa lá na infância dela. Presa pelo abandono da mãe. E ela não conseguia romper em nenhuma área da vida dela, no casamento, no ministério, na educação da filha. Estava com o emocional todo destruído. Jabes orou: Senhor, hoje é uma manhã
para você dizer: Espírito Santo, eu me conecto com a tua presença. Senhor, tome as minhas mãos, tome a minha mente nessa manhã. E me faz, Pai, vislumbrar a visão de futuro que o Senhor tem para a minha vida. Me faz, ó Pai, fazer uma oração aqui escrita daquilo que o Senhor tem para mim. Queridos, eu não quero nada que Deus não tenha para mim. Mas eu não vou ficar aquém daquilo que Deus falou. Eu não vou ficar aquém daquilo que Deus prometeu. Não vou. Eu não quero fazer nada que esteja desconectado com a voz de Deus e a direção de Deus para a minha vida. Eu não quero nada além daquilo que Deus preparou para mim. Mas eu vou dizer para você, eu não vou ficar aquém dos planos, dos projetos e do propósito de Deus para a minha vida. Não vou ficar aquém daquilo que Deus preparou para a minha vida desde a eternidade. Eu não vou ficar aquém do Jordão. Deus disse para aquele povo: venham, eu vou levar vocês para uma terra. Deus disse que Ele ia levar. Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão comer de plantações que vocês não plantaram. Teve gente que ficou no deserto. Teve gente que ficou no deserto. Peregrinou 40 anos por conta da sua murmuração, por conta da sua visão e da sua mentalidade escrava. Teve outros que na porta da terra prometida eles falaram assim: não, deixa a gente ficar no Jordão. Deixa a gente criar gado do lado de cá. Pode ir para a terra prometida. Eles trocaram o excelente de Deus, o extraordinário de Deus, pela mediocridade. Deus nessa manhã, Ele está te impulsionando para uma mentalidade como a de Jabes. Não de lamento, não de vitimismo, não de dor. Querido, sai desse lugar de vítima. Se Deus te trouxe, tem pessoas aqui nessa manhã que tem uma vida inteira se vitimando, tendo pena de você, lamentando, lambendo as suas feridas. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: sai desse lugar. Você não pode ser vencedora e vítima ao mesmo tempo. Você precisa escolher qual é o V que você vai viver. Vai viver o V de vencedora ou o V de vítima. Para de lamentar a sua dor. Para de dizer que não te deram oportunidade. Para de dizer que você... Para. Sai desse lugar. Se você não sair desse lugar, os anos estão se passando. E aí se passa 30, 40, 50, 60 e você vai morrer na sua ferida. Você vai morrer na sua dor, ao invés de viver o plano, o projeto e o propósito que Deus tem. Para de lamber suas feridas. Comece a entrar nesse lugar. Queridos, não tem nada que Deus não possa mudar na nossa vida. Não tem. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele prospera, Ele capacita, Ele direciona, Ele muda histórias. Eu sou prova viva de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Em quem você espera? Na força do seu braço, na sua possibilidade? Em quem você espera? Ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Confie em Deus e na força do seu poder. Confia no Senhor, coloca diante dele. Pede para Deus: Senhor, me mostra a sua verdade a respeito da minha vida, me mostra o futuro que o Senhor tem para mim, me dá clareza para onde o Senhor está me levando. Pai, me mostra, me faz fazer orações ousadas como a de Jabes. Abençoa-me, Senhor, muitíssimamente. Abençoa muitíssimamente. Muda minha história, muda minha vida. Muda, Senhor. Transforma aquilo que eu não posso transformar. Me arranca desse deserto. Me arranca desse estigma. Me arranca dessa doença. Comece a ver aquilo que Deus está vendo. Comece a declarar aquilo que Deus está declarando ao seu respeito. Comece a pensar com a mente de Cristo. Para de rodar nesse círculo maldito de vítima. Eu passei anos da minha vida nesse lugar.
Eu era vítima. E não mudou, não. Eu demorei de cair essa ficha. Ou você é vítima ou você é vencedora. Não dá para ser as duas coisas. Eu decidi ser mais que vencedora. MV. Mais que vencedora. Em Cristo Jesus. Não na força do meu braço. Não nas minhas habilidades, na minha capacidade. Mas na força do teu poder, Senhor. Eu decidi ser mais que vencedora. Eu decidi mergulhar em lugares que eu não queria sem a tua presença. Eu decidi fazer orações ousadas. Abençoa-me, Senhor, muitíssimamente. Jabes deve ser meu parente, meu primo, meu conhecido. Abençoa-me, Senhor, muitíssimamente. Queridos, eu sonho com coisas gigantescas. Eu sonho com projetos gigantescos. Eu sonho com coisas extraordinárias. Abençoa-me, Senhor, muitíssimamente. Alarga as minhas fronteiras, Senhor. Muda a minha sorte. Pai, me livra de todo mal. Me livra, Senhor, de todo mal. E me livra de todas as dores. E o Senhor atendeu a oração de Jabes. Que o Senhor atenda a sua oração. No nome de Jesus. Que o Senhor ouça o seu clamor nessa manhã. Em nome de Jesus. Hoje é o 13º dia do jejum de Daniel. Durante todos esses dias, Deus tem falado a respeito de buscar a presença dEle. Busque a presença dEle, busque a presença dEle, busque a presença dEle. Tenha comunhão com o Espírito Santo, tenha comunhão com o Senhor. Busque a face de Deus, mergulhe nesse lugar. E hoje aprove ao Senhor dizer para você: ouse orar. Ouse me pedir e entrar em lugares que você nunca pensou, sonhou ou imaginou. Ouse. Em nome de Jesus. Que nessa manhã o Espírito Santo conduza a tua vida. E eu quero dizer para você, não saia daqui não, sem levar talvez 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos, 20 minutos. Escreve, talvez essa vai ser uma das orações mais impactantes da sua vida. Talvez hoje seja o dia de uma chave virar. No meio de crônicas, você vem lendo genealogias, 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 e de repente o Senhor diz: Jabes foi um homem respeitado por toda a sua família. Hoje, eu sou uma mulher respeitada por minha família, minha casa, as pessoas perto de mim, as pessoas longe de mim. As pessoas que antes me rejeitavam, hoje, elas olham e elas conseguem ver o que elas não conseguiam ver antes. Hoje, o olhar que as pessoas tinham para mim mudou completamente. Jabes, um homem mais respeitado da sua família. O Senhor, Ele te trouxe aqui nessa manhã para que o nome dEle seja engrandecido e glorificado na sua vida e através da sua vida. Ele te trouxe aqui nessa manhã para que o seu estigma de dor, de maldição, fosse completamente reestruturado, para que a partir de agora você possa contar uma nova história. No nome de Jesus. A partir de hoje, dessa carta que você vai fazer para Deus agora, ouça o que eu estou te orientando. A partir dessa oração que você vai fazer para Deus agora, escrita, de preferência, você ainda vai fazer um desenho a respeito da sua oração. Hoje, a sua história começa a mudar. Ouça o que eu estou te falando nessa manhã. Hoje, uma nova história vai ser contada para a sua vida. Hoje, você vai trocar o V de vítima pelo V de vitoriosa. O V de vítima pelo V de vitorioso. Você não vai aceitar menos do que isso. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Em todas as coisas. Em tudo.
nas dores, nos problemas, nas dificuldades. Eu sou mais que vencedora. Hoje é o dia de cessa hoje os lambedores de feridas. Cessa hoje as vítimas. Cessa hoje. Chega. Chega. O Senhor não quer ouvir mais lamento da sua boca. Não. Em nome de Jesus. O Senhor quer ouvir um cântico novo. De alguém que fala porque ele viu. Eu vi. Por isso eu falei. Eu criei. Eu acredito, Senhor. Por isso que eu tenho falado daquilo que eu acredito. No nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos por cada oração que vai ser escrita no final dessa live. Nós oramos para que essa mentalidade, ela seja agora tomada pela presença do Teu Espírito Santo. Que as mãos dessa pessoa sejam ungidas pelo Senhor nessa manhã. E que a oração que ela faça não esteja conectada com o ego, com a carne, com suas vontades. Mas que a oração que ela vai fazer esteja completamente conectada com a Tua presença, com o Teu Espírito, com a Tua direção, com a orientação que o Senhor tem para a vida dela. Oramos nessa manhã, Pai, porque histórias aqui começam a ser modificadas hoje. Se me abençoares muitíssimamente, se alargares, Senhor, as minhas tendas, se alargares, Senhor, os meus caminhos. Me livra, Senhor, de todo o mal, de todas as dores. Me abençoa muitíssimamente. E a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu a oração de Jabes. Hoje é o dia de adentrarmos no Santo dos Santos e apresentarmos ao Senhor petições conectadas com o nosso propósito, com o nosso chamado, alinhados com o Espírito Santo do Senhor. E o Senhor, Pai, sela hoje, em nome de Jesus, sela hoje novas histórias nesse lugar, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus.